Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você ainda vive no passado? Há muitos corredores que ainda vivem no passado, mas isso é um dos grandes erros dos corredores e eu vou contar-vos tudo sobre isso. Por causa de uma lesão, eu há vários anos, há 3 anos, 4 anos, já nem sei, já nem conto, é para não ficar deprimido, que já não participo numa prova há muito tempo. Tive uma lesão no joelho, fiz 2 cirurgias e por causa disso não tenho participado em provas e tenho-me protegido muito mais para não voltar a lesionar. Isso é normal, quer dizer, depois a idade também já começa a pesar e portanto este também é um conselho que eu dou, é protegerem-se, porque se vocês querem continuar a correr, então têm que se poupar, principalmente no caso de já terem tido algum tipo de lesão. Isto vem a propósito do quê? É que eu já comecei a fazer alguns treinos ainda muito leves, muito descontraídos, sem me preocupar com o ritmo. Levo o relógio praticamente só para medir os quilómetros e saber o tempo, quanto tempo estou a correr, mas não olho para o ritmo, não olho para nada, não me preocupo absolutamente com nada disso. Sinto-me bem com isso e acho que é uma situação bem interessante. No entanto, após algum tempo já a treinar sempre a ritmo leve, então no último treino o que é que eu decidi fazer? Bem, vou fazer um treino, não é bem um treino de tiros, não vou preocupar-me muito com a velocidade, mas vou fazer um treino em que vou intercalar, por exemplo, 400 metros com 2 minutos de pausa. Então vou fazer uma espécie de treino de tiros, mas sem ser aquela velocidade que antes eu fazia. Então vou ao relógio e vou encontrar que já lá tinha programados treinos de tiros, 10 tiros de 400 metros com uma pausa de 1 minuto e meio. E nesses tiros estavam programados também um determinado ritmo, um intervalo de ritmo, em que eu devia fazer esses tiros e comecei a olhar para aquilo e fiquei completamente deprimido. E então lá fiz o treino, fiz aquelas 10 vezes 400 metros, com uma pausa de 1 minuto e meio, mas não apaguei do relógio aqueles ritmos que estavam previstos no passado eu fazer. Então passei praticamente todo o treino sempre a avisar-me que estava a correr muito devagar, e que devia correr mais rápido e que não estava dentro do ritmo que estava previsto. É evidente que isto é perfeitamente normal, porque eu atualmente não corro nem nada que se pareça ao ritmo que eu corria há 3, 4 anos, muito embora eu há 3, 4 anos eu também já não corresse muito rápido, mas face à velocidade que eu corro agora é infinitamente mais lento. Mas o que é curioso é que eu cheguei a casa e não fui alterar a parametrização do treino para que no próximo treino eu não estar a apitar sempre que o relógio veja que eu estou ao ritmo abaixo do que estava previsto. Ainda não tive a coragem de ir ao relógio e alterar os ritmos para os ritmos atuais. E isto prova o quê? Prova que eu ainda estou a viver no passado, ainda tenho aquela esperança de correr à mesma velocidade que eu corria no passado. E isso é negativo. E existem várias razões para explicar que isso é negativo. E a principal é eu não vou fazer um treino eficiente pelo facto de ter aqui no relógio marcado um ritmo que eu fazia há 4, 5 anos e portanto vai acontecer é que eu agora deveria definir quais é que eram os ritmos que eu consigo atualmente correr, deveria parametrizar o treino para esses ritmos, para depois então conseguir ir evoluindo e quem sabe no futuro até posso chegar àquele ritmo que eu fazia no passado. Mas é assim que temos que fazer, temos que esquecer exatamente aquilo que nós fazíamos no passado e focar-nos no que vamos fazer agora e o que vamos fazer no futuro, o que tentamos fazer no futuro. Isto também vem a propósito do quê? Vem a propósito de que eu coloquei num grupo do WhatsApp um link para corredores que queiram que eu faça um plano de treinos gratuito, até vou deixar aqui na descrição o link para esse formulário, em que metem lá um conjunto de dados e eu depois faço uma planilha, que
completamente gratuita, pronto, podem aproveitar. Uma das questões que lá está é qual é o recorde pessoal mais recente que tem, por exemplo, nos 5 km, nos 10 km. E efetivamente, quase todas as respostas que me deram foi sempre ritmos e tempos de há 3, 4, 5 anos, porque há muita gente ainda a viver no passado. Claro que se eu me basear nesses ritmos e nesse tempo que faziam nessas provas para fazer a planilha que hoje vão fazer, é evidente que depois isto não vai correr bem. Portanto, nós temos que basear-nos no tempo que nós fazemos atualmente, na condição física que nós temos atualmente, para definirmos os treinos que vamos fazer atualmente. Portanto, não vale nós estarmos a dizer eu espero daqui a um ano correr os 10 km em 50 minutos, atualmente corro em 60, então vou já fazer treinos de acordo com aqueles 50 minutos que eu tenho de objetivo, e isso é completamente errado. Nós temos que começar com a condição física que nós temos atualmente e aos poucos, conforme os treinos vão sendo cada vez mais fáceis, conforme vamos fazendo provas e vamos verificando que já não corro em 60 minutos, já corro em 59, em 58, em 57, conforme vamos evoluindo, então vamos alterando os ritmos a que fazemos os treinos, e isso é que é a situação correta, e é uma forma também de não vivermos no passado e nem vivermos naquele futuro longínquo, mas vivermos no presente para nós conseguirmos evoluir. Eu espero que esta mensagem passe, porque eu vejo muitos corredores a cometer este erro. Eu próprio estava a cometer esse erro ao não apagar aqueles ritmos que eu fazia nos treinos de tiros no passado. Portanto, façam os vossos treinos de acordo com a vossa condição física atual. É a melhor forma que vocês têm de continuar a evoluir sem se lesionar. Se vocês vão começar a correr ao ritmo, a fazer treinos ao ritmo que vocês não têm condição física atual para fazer e que esperam daqui a alguns anos fazer ou que fizeram há muitos anos no passado, o que vai acontecer é que vão se lesionar porque o corpo não está preparado para correr esses ritmos. Portanto, espero que este alerta passe. Divulguem isso com os vossos amigos, que é muito importante este tema, porque evita frustrações, porque vocês vão ficar frustrados, porque não conseguem correr como corriam no passado e, portanto, depois vão correr muito rápido, o corpo não está preparado e acabam por se lesionar. Portanto, era isto que eu vos queria dizer hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Então vá, até à próxima e bons treinos.